No ano de 2019, aos dias 18 de junho, foi constatado o desaparecimento de Francisco Adelino Reste, de 56 anos, conhecido como Chico Paraná. Segundo informações, Daiane chegou à casa do empresário com 2 pessoas que renderam a vítima. Chico Paraná passou cerca de 8 dias em uma casa na Açucena, que serviu de cativeiro. O corpo de Chico Paraná foi encontrado no interior de Riachão no mês de outubro de 2019. Depois de muitas buscas e investigações, Daiane da Silva Almeida, Anderson Ferreira de Almeida e Eriovaldo Teodoro da Silva foram presos. O processo andou em segredo de justiça e, por isso, a população não ficou sabendo como o caso andava. Na manhã desta segunda-feira, o promotor de justiça da 4ª Vara, com o delegado da Polícia Civil e o comandante do 4º BPM, realizaram uma coletiva para esclarecer sobre o processo do caso do Chico Paraná, que deu repercussão em Balsas. O processo foi concluído e a sentença saiu dia 26 de agosto. O caso não foi a júri popular por ter sido sequestro com tortura, extorsão, cárcere privado, formação de quadrilha, morte e ocultação de cadáver. Nesses casos, a decisão é atribuída à competência de juiz singular. Foi um caso de grande repercussão nacional, né? Hoje, cabe ressaltar que o processo não está mais sob segredo de justiça. Então, nós marcamos essa coletiva aqui para esclarecer a sociedade, né? Até porque nós estamos aqui para prestar o serviço à sociedade. Então, o momento é muito oportuno. É um processo que deu muita repercussão, não só pelo crime, como também na época em que a denunciada Daiane foi solta. Na situação que me deixou muito desconfortável na época, que inclusive teve várias críticas até com relação à minha atuação, coisa que não aconteceu. Desde o início do processo, eu sempre procurei atuar, né, dentro da minha atuação como promotor de justiça, e não houve qualquer complacência por parte desse promotor de justiça. Se ela foi solta, pode ter certeza, não foi por responsabilidade minha, né? Como eu falei, desde o início do processo, procurei atuar cumprindo o que determina a lei, não só com relação a esse caso, como todos os casos que chegam à atuação do Ministério Público, tenho certeza também da mesma forma, Dr. Fábio e o Major Gilberto. Então, deixar bem claro também, não é porque trata-se de uma família que tem um potencial econômico elevado, não. Todos os casos têm importância, né? Mas um dos motivos dessa coletiva é a questão da repercussão do crime e também, na época, né, que essa situação acho oportuno ser esclarecido. Houve muitas fake news, né, atribuindo a questão da atuação, né, como negligência do Ministério Público, e não foi isso que aconteceu. O processo está aqui hoje, está claro, hoje eu posso falar. Não falei na época, apenas lancei uma nota, né, porque o processo está sob segredo de justiça. Mas hoje aqui a verdade ela veio. E veio aqui com uma decisão, uma sentença condenatória, condenando os 3 réus pelo crime, os réus, o senhor Eriovaldo Teodoro da Silva, Anderson Ferreira Almeida e Daiane Silva Almeida, pelos crimes de roubo, majorado, sequestro com resultado morte e ocultação de cadáver. Todos os crimes que foram objeto da denúncia foram julgados procedentes, né? Gostaria inicialmente de esclarecer, né, a promotor, mas a vítima morreu, por que não foi a júri popular? O crime de sequestro com resultado morte, ele não vai a júri popular, ele é julgado pelo juiz singular, no caso aqui, Dr. Douglas, né? Não vai a júri. Por quê? Porque não é homicídio. Como houve a cerceação da liberdade da vítima com posterior morte, na ocasião, eu como promotor de justiça, entendi que não iria para a júri popular, não é um crime de homicídio, mas o sequestro com resultado morte. Crime esse, vale ressaltar, que tem a maior pena no ordenamento jurídico, né? Então, portanto, por isso que não foi a júri popular. Então, foi oferecido denúncia, quero aqui também esclarecer, registrar, doutor Fagner, parabéns pela atuação, muito boa atuação da Polícia Civil na investigação. Se não fosse o trabalho dos senhores, nós não estaríamos aqui. Então, por isso também é muito importante aqui a presença do senhor, registrar, parabéns para toda a equipe, pelo excelente trabalho, um processo difícil de elucidação, muito difícil. Isso mostra que a nossa Polícia Civil está muito bem empenhada e comprometida, né, na elucidação de todos os crimes. Então, parabéns mesmo, todos os elogios aqui para a Polícia Civil, né.
Da mesma forma, a Polícia Militar, que sempre sendo proativa, né, na capturação também da denunciada, teve grande participação, também desde o início também, dando o suporte, o apoio para a Polícia Civil, para o Ministério Público. E isso aqui é resultado de um trabalho conjunto, não é só do Ministério Público, não. É do Ministério Público, da Polícia Civil, da Polícia Militar. E cabe ressaltar, com a chegada do Dr. Douglas aqui na cidade, né, o processo ele retomou a sua normalidade, né, o seu ritmo, né, e chegando-se até a sentença. Então é muito importante também o papel desempenhado pelo Dr. Douglas, que ao assumir a comarca, né, colocou não só esse processo, mas os processos começaram a ter seu trâmite normal dentro do que a Constituição determina, a duração razoável do processo, né. Raros agora, né, são os casos de prescrição. O que acontecia antes, graças a Deus, não está acontecendo mais, né. Tem sido aqui uma tecla batida por mim desde quando eu cheguei nessa comarca, 1 ano e meio. Este processo tem que ser julgado. A prescrição é a pior resposta que o Estado pode dar para a vítima e para a sociedade. Então esse problema, né, está sendo resolvido. Um processo hoje, para os senhores terem noção, aqui na comarca de Balsa, correndo tudo normal, um prazo de 3, 4 meses. Então isso a gente dá uma resposta célere e eficaz. É o que se busca de um poder judiciário, do Ministério Público, dos órgãos de segurança pública. E pode ter certeza, esse é o nosso comprometimento com a verdade e com o cidadão. Estamos aqui para servir a sociedade. E esse aqui é mais uma registrar, é o momento, estamos aqui prestando contas à sociedade, desse processo que nós somos cobrados, né? E com razão, e nós estamos aqui hoje. Então, senhores, deixar bem claro, uma vez esclarecido, que não vai a tribunal do júri. Aliás, quero ressaltar também que no próximo mês terão 3 júris aqui na cidade. E quem vai julgar essas pessoas serão a própria população, o cidadão. Nós esperamos, da mesma forma que foi feita justiça aqui, esperamos que o cidadão também faça justiça nesse júri. Eu convido, inclusive, a imprensa para participar na cobertura. Porque é muito comum ver a sociedade questionar, como questionaram a atuação do promotor aqui, né? Até divulgaram fake news, né? Como eu já falei, cobrar justiça. Tem que cobrar justiça. Agora, quando tem poder na mão de fazer justiça, que faça justiça. Não aconteça como um júri recente, que um traficante da cidade, doutor Fagner, né, estava com tornozeleira na casa da vítima e o jurado reconhecer a negativa de autoria, né? Então isso é muito preocupante, né? A sociedade, quero esclarecer, não sou eu que ganho um júri. A sociedade, quem ganha e quem perde é a sociedade. Ela tem um bandido que pretende adotar. Nós não, nós estamos aqui para combater a criminalidade. Agora, se está acontecendo vários homicídios na cidade, até que ponto a população tem responsabilidade? Né? São crimes julgados pela própria população. A partir do momento que você começa a absolver homicidas, o vagabundo se acha no direito de praticar crime e não ser responsabilizado. Então, cidadão, você que está me escutando agora e me assistindo, reflita sobre isso. Você vai ter oportunidade daqui a um dia de fazer justiça. Então, o voto dos senhores na hora lá, de absolver ou condenar, é muito importante, porque dali decorre justiça, é o nosso futuro. O que nós pretendemos lá na frente. O que se planta, se colhe. Então, Balsas, os senhores têm acompanhado aqui no meio de comunicação, está passando um momento diferente. Nós temos juiz na comarca, atuante, promotor, delegado, polícia militar. Nós precisamos também de pessoas comprometidas. Porque, como eu falei na sexta-feira, a segurança pública é devido ao Estado, mas é obrigação do cidadão. Então, portanto, senhores, isso é um comprometimento de todos, não é só nosso, de todos. Então, só deixar isso bem claro. Com relação às penas do crime, como eu falei, todos os crimes foram julgados procedentes, né? Num caso aqui, o senhor Iovaldo Teodora da Silva foi condenado a uma pena de 55 anos, 2 meses e 20 dias, e o pagamento de 150 dias multas, tá? O senhor Vandes Ferreira de Almeida foi condenado a uma pena definitiva de 55 anos, 2 meses e 20 dias de prisão e o pagamento de 150 dias multa. E a Daiane da Silva Almeida, né, foi condenado a uma pena de 55 anos, 2 meses e 20 dias e ao pagamento de 150 dias multa. Então, portanto, excelência, senhores, essa aqui foi a sentença. Eu vou deixar com os senhores, tá? Quem quiser ter acesso. Essa sentença vai ser entregue à família da vítima, porque aqui nós estamos trabalhando também em Balsa aqui, nós precisamos olhar para a vítima, né? Lógico, evidentemente, o réu tem os seus direitos, muitos concordam, evidentemente é necessário
Mas e a vítima? Como é que fica a vítima também nesse cenário? Hoje se preocupa muito com o réu, tem que se preocupar. Mas nós não podemos esquecer da vítima, né? Que hoje, infelizmente, na maioria dos casos é tratado como meio de prova. Né? Então, o Estado, a nossa legislação, ela precisa sim começar a se preocupar um pouco mais com a vítima, sobretudo nas consequências do crime. Então, portanto, eu sei que eu não vou poder trazer o Chico Paraná de volta. Eu tenho certeza que com essa sentença, com essa resposta, conseguimos atenuar um pouco o sofrimento da família, né, desse crime tão bárbaro. A partir desse momento agora, doutor Fábio, eu passo a palavra para os senhores, né, e mais uma vez, quero registrar aqui, parabéns pelo trabalho, tá? Eu tenho muito orgulho de ter parceiros como o senhor, como a Polícia Militar, e eu tenho certeza que a sociedade ganha muito com isso aí. Muito obrigado, senhores, a todos. A Polícia Civil esteve na investigação para esclarecimento do crime, que teve um certo grau de dificuldade. Sempre que tem oportunidade, digo que Balsas nunca viveu um momento tão favorável às autoridades envolvidas com a segurança pública. Hoje nós vivemos um momento histórico de alinhamento entre as polícias, civil, militar, Ministério Público e o Poder Judiciário. Afinal de contas, o trabalho de um impacta diretamente o trabalho da outra instituição. E a justiça, como está sendo apresentada nesse momento, ela é resultado da união de esforços, é resultado da soma do trabalho de cada instituição. Qualquer uma que falhasse nesse caminho, nós não teríamos essa solução aqui. Portanto, fico muito satisfeito também e honrado de ter companheiros tão comprometidos com a prestação de serviço de qualidade à sociedade e com o fortalecimento das instituições, notadamente da Polícia Civil, que é a instituição a qual eu comando aqui na regional e que tem sido alvo de muita contribuição. Portanto, eu sou muito grato. Fico muito satisfeito com o resultado, com essa condenação. O crime foi bárbaro, né? Todos acompanharam. Teve repercussão nacional esse crime. A pressão que nós recebemos para solucionar esse crime, ela foi proporcional a essa repercussão nacional, era todo dia. Pressão lá da cúpula de segurança pública, da sociedade, da imprensa de maneira correta, óbvio. E que bom que tivemos o resultado e que a justiça hoje pode ser feita. O fato de esses criminosos estarem presos desde aquela época e até agora sendo sentenciados, condenados, permanecendo presos, serve para ratificar, para reafirmar uma coisa que eu sempre falei, doutor Tiago e Major Gilberto. Muito se critica a lei. Antigamente, para qualquer tipo de injustiça, de impunidade, se criticava a lei. É porque a lei é falha, nós precisamos mudar a lei. E eu sempre dizia, não necessariamente mudar a lei. A lei, sim, precisa de alguns ajustes. Mas quem aplica a lei são os profissionais, são as pessoas. Então, hoje, a lei que está sendo aplicada pelo doutor Tiago, pelo doutor Douglas, é a mesma lei que já estava escrita há alguns anos atrás e que talvez não fosse aplicada da maneira adequada. Então, é a mesma lei e hoje a gente vê uma situação distinta. Quando hoje o juiz decreta a prisão preventiva de um bandido e nega a liberdade provisória, ele não está aplicando uma lei distinta, não. É a mesma lei que ele está aplicando. Então, depende da interpretação. Quando você tem uma interpretação, obviamente, da lei, olhando para a vítima, olhando a sociedade, você vai ter uma decisão, a lei vai ser aplicada de maneira mais rigorosa para o criminoso e mais benéfica para a sociedade. Então, o que nós tivemos recentemente foi a mudança de perfil do profissional. E isso é que tem feito a diferença, é o comprometimento das pessoas. Portanto, isso serve de ânimo, doutor, para que a gente continue cada vez mais trabalhando, dando o nosso máximo, e aquela velha expressão de enxugar gelo já não se aplica aqui. Eu não me sinto enxugando gelo, não, porque eu sei que o bandido que a gente prende, ele vai ficar preso. E vai ficar preso, vai ser sentenciado preso, porque, na maioria das vezes, porque o processo vai correr dentro de uma celeridade, justamente para não dar argumento lá de uma prisão ilegal, de um excesso de prazo. E criminoso não ficar com 10, 15 processos
e ainda em liberdade, que isso não acontece mais. Portanto, tudo o que mudou foi um ajuste, foi a postura e o comprometimento dos profissionais. Portanto, eu fico muito satisfeito. E agradeço, doutor, parabenizo também pela sua atuação nesse processo, que foi exemplar e que, sem dúvida nenhuma, foi responsável por essa condenação. A Polícia Militar deu suporte e apoio à Polícia Civil e ao Ministério Público na captura dos criminosos. Com a chegada do Dr. Douglas, né, e do Dr. Tiago, nós tivemos assim uma mudança muito importante no que diz respeito à atuação forte, né, da segurança com a resposta, né, perante a criminalidade. Então, essa sensação realmente de impunidade, eu tenho certeza que os criminosos já estão sentindo isso na pele, que isso acabou. Então, a Polícia Militar fica muito satisfeita, porque a cobrança para a Polícia Militar ela é muito grande, porque a criminalidade ela vem aumentando, a cobrança vem para nós e, a partir do momento que existe a prisão, que dá a continuidade ali na Polícia Civil, através do Dr. Fagner, que chega para o Ministério Público, né, que lá de forma atuante ele denuncia, que chega para o juiz e ele sentencia, né, nos rigores da lei. E aí sim, a sociedade ganha com isso e muito. Né? Eu quero parabenizar aqui o Dr. Fagner, né, pelo excelente serviço que fez perante esse caso, as investigações, né, o Dr. Tiago, do Ministério Público, né, pela denúncia, né, realmente vendo dentro da lei, enquadrando essas pessoas, né, de forma rigorosa. Né, e o excelentíssimo senhor juiz, Dr. Douglas, que também fez a sentença, né, conforme a lei, de forma diferenciada no que diz respeito, realmente aplicando a lei em prol da sociedade, em prol das vítimas e em prol da segurança. Né? Então, esse caso aí, que teve uma grande repercussão, hoje está sendo entregue aí, falando da decisão do juiz, né? Então, mais um caso julgado, né? E que é claro que não vai trazer essa vítima, né, o Zé Paraná, de volta, mas pelo menos os familiares vão diminuir aquela sensação, aquele sentimento da perda pela sensação de justiça. Né? Então, finalizando, mais uma vez, assim, agradecer essa forte parceria existente e dizer que Balsas vai ganhar, só tem a ganhar, está ganhando, e tenho certeza que a sociedade vai perceber isso no dia a dia daqui a alguns meses, que realmente, né, os criminosos já estão pensando duas vezes e vê que aqui em Balsas não tem espaço para eles, não tem condição deles continuar fazendo crimes porque será julgado. O resultado apresentado hoje é um momento histórico de alinhamento entre as polícias civil, militar, o Ministério Público e o Poder Judiciário na parceria dos trabalhos. Hoje, os 3 criminosos, Daiane, Anderson e Eriovaldo, encontram-se em São Luís e foram condenados a 55 anos, 2 meses e 20 dias de pena.